para estar sempre aqui, e continue orando pelo nosso estado e pelo nosso país, pelas autoridades, pelo prefeito, pelos vereadores, pelo governador, para que Deus dê sabedoria a eles, para que eles possam gerir esse momento e também vacinar o povo. Eu não vou tomar vacina, mas porque eu já estou imunizado, senão eu tomaria. Agora, se for obrigado, como eu sou funcionário da saúde, né? Vamos ler a palavra do Senhor? 2 Reis 5, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegado a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vedes que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o seu Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abanas e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se ele aos seus servos e lhe falaram, me disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te: lava-te e fica purificado. Feche os teus olhos, peça que o Senhor fale conosco nessa manhã, e que a gente possa entender a palavra do Senhor e vivê-la, amém? Feche os teus olhos. Pai, nesse momento, nessa manhã, eu te peço revelação da tua palavra, que nós possamos ouvi-la, entendê-la e vivê-la para o nosso dia, nossa semana, nossa família. Eu te peço, Senhor, que ninguém aqui saia sem ter um toque do teu Espírito Santo. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor, dá um glória a Deus também, dá um aleluia. Irmãos, eu quero dar um tema essa mensagem de hoje, dessa manhã, muito rápida. É 18 palavras. Repita comigo assim: 18 palavras. Mais uma vez, 18 palavras.
Irmãos, naquele momento, nesse momento de Naamã, havia uma demanda da Síria com Israel. Então, a Síria era um país muito forte, forte belicamente falando, ou melhor, forte de exército. Eles iam e conquistavam as terras e iam conquistando. E o principal deste trabalho da Síria era Naamã. Naamã era um homem de posição, era um homem que era muito importante no exército da Síria, e a Bíblia fala que esse homem era leproso. E eu fiquei pensando, como entender que um homem leproso podia estar à frente do exército da Síria? Aí Deus me deu uma revelação. Por quê? Porque ser leproso para os sírios não era tão grave. Ser leproso para o povo de Deus, Israel, era grave. Então, a nação de Israel, quando tinham alguém leproso, eles o afastavam, eles mandavam esse leproso para um lugar, nas aldeias tinha um lugar afastado, que todos que tinham lepra ficavam ali, à margem da sociedade, porque para Israel, ser leproso era muito ruim, porém para a Síria não era tanto, até que um homem como Naamã chegou a ser o principal do exército da Síria. E nessas demandas, a Bíblia fala que a Síria foi até Israel e pegou uma moça. Aqui, por exemplo, tem uma moça, por exemplo, a filha do... esqueci seu nome. Como? Luana. Mais ou menos uma moça como a Luana. E outras meninas que nós temos. E lá na demanda, na guerra, você imagina que houve uma confusão. Para ter uma guerra, o povo de Israel pegou a espada, guerreou contra a Síria e se magoou muito. Quem já teve algumas demandas em família e ficou magoado? É mais ou menos isso. O povo de Israel perdeu para o povo da Síria, com muita mágoa ficaram. Eu penso, primeira coisa que o Senhor me ensina aqui, essa moça, ela podia muito bem ficar quieta na casa de Naamã e não se importar com Naamã. Por quê? O povo dela, de Israel, foi sacrificado alguns morreram na guerra, ela foi tirada abruptamente da sua terra, para uma outra terra distante, além de ser tirada abruptamente, ou de uma forma bruta, ela chegou lá e ainda teve que trabalhar, e trabalhar de graça. Quem gosta de trabalhar aí? Ganhando dinheiro. Um bom salário, ou médio salário. A Bíblia fala que ela foi servir a casa de Naamã. Você imagina? Cadê as mulheres da igreja? Quem gosta de lavar louça? E eu não gosto, mas eu lavo para pastor, eu sou um bom marido. Você lava louça, irmão? Oh, glória! Quem mais lava louça? Isso? Aprendeu. Em 2019 aprendeu, glória a Deus. Eu queria parabenizar o Cícero, que a irmã Eva passou por esse momento de Covid, e o Cícero foi lá e ele ligava para a pastora: pastora, estou dando buchada de bode, estou dando mingau não sei do que. Eu falei: ô glória, se fosse eu não conseguiria fazer uma buchada de bode, é brincadeira, mas um mingauzinho. E o irmão cuidou muito bem da varoa. Cuidou, varoa? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Deus pela vida do Cícero. Mas lavar a louça, cuidar da casa, não é nada agradável. Ela prova, essa moça, prova uma coisa muito importante para nós que somos cristãos, que muitas vezes nós, crentes, a gente usa de maldade, talvez não seja uma maldade tão maldosa, mas a gente não quer abençoar. O pastor foi rápido, não foi? Obrigado. É que é novo. Quem gostou do púlpito? Rio Songs. Obrigado, viu? E a irmã buscou um copo, falou: pastor, eu vou te buscar um copo maior, porque mais água, mais bonito, e eu ia quebrá-lo agora. Às vezes nós usamos desse sentimento,
Se alguém me fez mal, não quero nem saber. Se alguém apenas não concordou com os meus pensamentos, eu muitas vezes deixo até de estar perto. Não quero estar perto, não quero ter relacionamento. Para mim deu, para mim já era, chega. Essa moça mostra ao contrário, que a gente precisa viver a palavra do Senhor. Sabe o que é a palavra do Senhor? Olha aqui para mim nos olhos dele, pastor. Obrigado, viu, varô? Sabe o que a palavra do Senhor fala para nós? Às vezes nós entendemos que tudo na Bíblia vai ter um direcionamento. Por exemplo, não faça isso. Não, a Bíblia tem conceitos, valores. Às vezes a Bíblia não vai falar assim para você, não fala palavrão. Tem sim, não fala palavra torpe, mas diretamente. Mas tem conceitos que a gente aprende com a palavra para vivermos hoje e vivermos uma vida feliz. Amém? Qual é o conceito que nós aprendemos para viver no ano de 2021 com essa moça? Primeiro conceito, eu preciso abençoar todos. Repita comigo assim: eu sou canal de bênção. Quem é mesmo? Pastor, tem um parente ruim que eu não gosto. Você vai ter que aprender a gostar dele. Para chegar no céu, nós precisamos matar a nossa carne. A gente precisa, para chegar no céu, aprender alguns conceitos que a palavra do Senhor nos ensina. Para chegar no céu, para viver uma vida abundante nessa terra, nós temos que aprender que perdão é ordem de Jesus. Perdoar 70 vezes 7. A gente tem que ser bênção e não maldição. A gente tem que ter palavra de bênção e não palavra de maldição. Essa moça, ela tinha tudo para não falar para Naamã que Naamã podia ser curado lá em Israel. Mas ela olhou para Naamã, Deus deu no coração dela alegria, perdão, amor, e falou: em Israel tem um homem cheio de Deus que pode curar a vida do meu Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Vamos viver esse princípio? Coloca a mão sobre a tua cabeça e fala assim: Senhor, me ensina a viver a palavra. Perdoar 70 vezes 7. Perdoar quem me ofende. Perdoar sempre. Me ensina Deus. Amém? Fala assim, 18 palavras. Ela é usada com 18 palavras. A Bíblia relata uma fala dela e ela some da Bíblia. Não tem nome, apenas tem uma localização, que ela é de Israel, mas com 18, depois você conta na sua palavra. 18 palavras, ela causa em duas nações o reboliço. Primeiro, quais são as 18 palavras? Se o meu Senhor tivesse em Israel, lá tem um profeta que cura e ele seria curado. Mais ou menos, eu estou trazendo para o meu jeito de falar aqui. 18. Quando ela profere essa palavra, primeiro, dá um reboliço na Síria. Fala assim comigo: eu sou o transformador de qualquer situação. A minha palavra tem poder. O primeiro reboliço que ela causa é na Síria. Qual é o primeiro reboliço? Lá vai Naamã diante do rei da Síria e fala assim: ô rei, é o seguinte, lá em casa tem uma moça que nós pegamos de Israel, e ela disse que em Israel tem um homem que pode me curar. O rei da Síria, ele toma uma atitude, e a primeira atitude que muitas vezes nós tomamos, a gente passa a bola. Fala assim comigo: passar a bola. Jogar a batata quente para longe. Às vezes nós não queremos resolver alguma situação. O que nós queremos é passar. E Deus nos coloca em situações para nós resolvermos, para nós mudarmos situações, circunstâncias, mudarmos qualquer dificuldade que vem contra nós.
O rei da Síria, leia aí comigo, por favor, o versículo 1 do capítulo 5 de 1 Reis, de 2 Reis. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque Naamã, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este homem varão valoroso, porém leproso. Saíram tropas, tal. Versículo 4. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na tua mão 10 talentos de prata. Olha aqui para mim. O rei da Síria, a chave está no carro. O Valdir tem, vê se alguém busca lá com ele. Por favor, irmão, desculpe. Olha a atitude que nós tomamos muitas vezes, nas demandas da nossa vida. Olha aqui para mim. Quando vem uma demanda, às vezes nós não queremos resolver e achamos que não temos condição, a gente passa a bola. O ser humano, ele tem como conceito não assumir a dificuldade, mas sim apontar para os outros. O problema não sou eu, o problema é fulano. Não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero isso. Fulano está com uma experiência muito boa que nós tivemos essas semanas passadas, que a irmã Marluce ficou doente. Sabe o que aconteceu? A irmã mandou para ela caldo todo dia. A irmã se preocupou com ela. A pastora fez lá um caldo de alguma coisa, mandou para ela. Sabe o que era mais fácil? Como o rei da Síria, se vira, vai para lá. Não, eu também quero participar, eu quero ajudar. Pastor, mas eu não posso. Mas pelo menos com uma oração por dia, você pode fazer uma oração por alguém e Deus mudar uma circunstância e uma história. Você pode dar glória a Deus? A minha irmã ficou muito mal. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus falou comigo lá no hospital, quando eu fui visitá-la, foi assim: faça um grupo na família de oração. Aí eu mandei uma mensagem para todos da família, e falei, até mesmo aqueles que não sei se estão firmes na fé: olha, vamos orar, todo dia 10 horas, nós vamos nos ajoelhar ao Senhor. E eu creio que Deus pode mudar a história. Eu creio que o Senhor pode. Eu estou nessa também. É ela que está lá, mas eu estou nessa também. É meu irmão que está nessa situação, mas eu estou nessa também. Eu não vou me fazer como o rei da Síria, jogar longe. Eu vou, no mínimo, orar e buscar ao Senhor. E quando nós clamamos, Deus responde a nossa oração. A palavra do Senhor diz assim, que clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Então, glória a Deus. Pastor, eu estou numa demanda, e tem um irmão meu numa demanda lá em casa. Não tenho como ajudar diretamente, mas eu vou buscar ao Senhor, e Deus vai dar escape para ele, em nome de Jesus. Segunda demanda que aconteceu aqui, o reboliço de 18 palavras, repita comigo, 18 palavras. Você imaginou que uma menina... Às vezes a gente está na igreja, a gente pensa assim: pastor, eu não tenho nenhum cargo de relevância, eu não sou um diácono ungido, eu não sou um trabalhador na multimídia da igreja, eu não trabalho no trovão, eu não sou líder de célula. Mas você vem limpar a igreja, você ajuda em alguma coisa, em pegar uma água para o pastor. Dá um glória a Deus, irmão. Às vezes a gente acha muito pequenininho, mas nós temos poder. O menorzinho daqui tem na mão uma arma poderosa. Você pode dar glória a Deus? O menorzinho daqui, com a simples palavra, pode mudar a história de uma família, pode mudar um país. Segundo o reboliço que ela causa em Israel.
E aí nós vemos uma característica que nós cristãos precisamos mudar na nossa vida. A primeira característica que eu preciso mudar é não achar que as dificuldades eu tenho que empurrar para frente. Eu posso também resolver. Eu posso também fazer parte e orar, jejuar e buscar de Deus a solução. A segunda coisa que nós vemos aqui, em nós que somos de Deus, que nós precisamos mudar. Fala assim, eu preciso mudar. É que quando vem uma demanda, algo para nós sabemos o Deus a quem temos crido. E se nós sabemos o Deus a quem nós temos crido, nós temos aonde buscar a solução para a nossa vida. Nós temos Deus, que é a solução de todos os problemas. Quando Naamã chega ao rei de Israel, ele olha e ele não faz menção ao Deus que ele tinha, ao Deus da nação de Israel, que curou muito, que fez muitos milagres. Mas a primeira coisa que ele faz é rasgar as vestes, e naquele momento rasgar as vestes era um ato de dizer assim, não posso, não tenho condição, eu estou desanimado, eu estou triste porque não posso. Qual era a primeira fala do rei de Israel? E qual é a primeira fala que nós devemos ter? Tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo, fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ele falou não, quem sou eu para curar lepra? Quem sou eu Deus para curar um homem leproso? Qual seria a nossa ou a fala dele correta? Você veio no lugar certo, porque nós servimos ao Deus poderoso. Deus nos livrou da mão do Egito, abriu o mar vermelho, Deus fez muitas experiências conosco, que somos povo do Senhor, e se Deus mandou você aqui, Deus vai fazer cura na tua vida, porque nós temos Deus. Quem tem um Deus poderoso aí? Você pode encher a boca em qualquer circunstância e jogar no peito e falar, o meu Deus pode. Se Deus mandou aqui, eu vou orar e Deus vai curar. Ah não, eu não posso orar, mas aqui em Israel tem um profeta. Aqui no Maragogipe tem um Deus. O Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que batiza com o Espírito Santo, e o Deus que breve voltará. Nós servimos ao Deus poderoso, e nós temos habilitação espiritual para curar, para transformar, para tirar pessoas da depressão, para tirar pessoas da luta, para falar que Jesus pode, que Deus pode, que o Senhor pode mudar uma história. Mas o rei de Israel falou não. Você imagina o rebuliço que fez na nação? Para chegar ao profeta, você imagina que a nação ficou alvoroçada, vixe, o rei da Síria veio aí, o rei da Síria mandou um leproso para ser curado, e agora, o que vai acontecer com a nação? Agora o que eu quero, para encerrar essa ministração de hoje, aquilo que Deus tocou no meu coração, eu quero usar a vida do profeta Eliseu. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração, meu amigo. Eu costumo dizer que eu tenho fé, que quando eu vejo uma dificuldade, alguém passando por luta, e já aconteceu aqui, à beira da morte, eu digo, Deus pode até o último instante. Até o último instante Deus pode. É isso que nós precisamos ter na nossa vida. É fé. Fé. Irmãos, nós não estamos vindo aqui apenas para fazer um grupo social. Porque se Deus não estiver conosco, as nossas reuniões só vão ser grupo social. É como se a gente vai num sítio, se reúne, se diverte, come e vem para casa. Nós não somos isso. Nós somos a igreja viva do Senhor Todo-Poderoso.
E nós precisamos viver isso em 2020. Viver isso, voltar. Irmãos, o que nós aprendemos nesse ano 2020, primeira coisa, que Deus nos livrou. Segunda coisa, que nós temos um propósito, meu irmão Cícero. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Eu estava falando para a jovem ali, falei, na igreja tem tanta coisa para a gente fazer. A gente precisa assim, engrenar. Vou olhar para a minha célula, pastor, mas eu não estou mais em célula. Por quê? É o meio que Deus nos deu para salvar vidas, para transformar pessoas. Ah, pastor, eu não estou mais no diaconato. Por quê, irmão? Deus te deu unção, não foi o pastor não. E a gente precisa, como diácono, dar valor à unção que Deus derramou sobre a minha vida, o óleo. Mas tem muita gente parando. Nós somos igreja. Eu vi essa semana uma comparação, que tinha um rapaz vendendo siri, ou caranguejo, quem conhece? E ele estava sentado vendendo caranguejo, tinha duas vasilhas, uma estava fechada, e uma aberta, e um rapaz veio comprar, ele ficou muito impressionado, por que uma estava fechada, e por que uma estava aberta, e esse rapaz disse, olha, esta que está aberta, ela é caranguejo brasileiro. Mas por que ela está aberta? O rapaz perguntou. Ele disse, não, é porque eles tentam sair do balde. Mas quando eles estão tentando, um outro vem e puxa a perna. Puxa. E derruba o outro. Eles não conseguem sair. Ele falou, mas e o outro? O outro é caranguejo japonês. A irmã gostou. Mas por que está fechado? É porque quando um vai encostando perto da beira do balde, o outro vai fazendo uma escada para o outro, para o outro, para o outro. E quando a gente vê, todos unidos saem do balde. Nós devemos ser japoneses. Ou caranguejos unidos. Igreja unida. A gente precisa ser como o profeta que olha para a dificuldade, olha para o rei da Síria, ou para o rei de Israel, mas por que tu rasgou as vestes? Por que, rei? Pode mandar para mim que ele vai saber que existe profeta em Israel. É isso que nós precisamos falar. Irmã, tem alguém na sua rua que precisando de oração? Pode mandar aqui em casa que eu vou orar para ele, porque existe Deus no Brasil, em Itacoaxetuba, na igreja quadrangular, e nós vamos viver esse grande e poderoso milagre. Pode mandar para cá, pode mandar. Agora, o que vai fazer com que a gente viva um ano de bênção, irmãos? Não ache ou não pense que passou já, não passou. E talvez vai até o meio do ano, essa luta aí que nós temos. Mas o que vai fazer com que a gente viva um ano de 2021 não é só apenas uma esperança. Ah, eu espero. Ah, vai acontecer. Ah, a vacina. Não é apenas isso. O que vai fazer com que a gente viva um ano abençoado é nós nos unirmos num propósito e vivermos a fé, vivemos o amor, vivemos a união da igreja de Cristo, porque nós somos igreja de Cristo. E quando todos nós batemos no peito e dizer assim, pode vir, porque há Deus na igreja do Evangelho quadrangular. Pode vir na minha casa, porque há Deus lá na rua Panorama, Nova Veneza, que eu não sei o número da casa do Reis. Pode vir na Panorama 1, porque nós temos vivido grandes milagres e Deus tem mostrado a sua face, o seu cuidado para conosco. Pode vir na Panorama 1, que lá nós passamos por Covid, mas o Covid não nos levou, Deus nos curou e nos protegeu. A Deus em Israel, 18 palavras
que mudou a vida de duas nações. Você vai sair daqui hoje, eu também, porque eu me coloco no meio, falando palavras de bênção, dizendo que Deus tem sido bom na nossa vida. Deus tem dado experiências como nós temos tido, e há Deus na minha vida. Você pode ficar em pé, por favor? Feche os teus olhos, eu não sei o que você está passando. Talvez você fale assim, mas pastor, tu fala assim porque você não está passando o que eu estou passando. A luta, o tio que estava internado. Coloca a mão sobre o teu coração agora. E coloca isto na mão do Senhor. Feche os teus olhos. Há Deus na tua vida, irmãos. Se Deus permitiu essa luta, é porque Ele sabe que você tem condição de passar. E que você, como aquela menina com 18 palavras, pode mudar a circunstância dessa pessoa. Ora ao Senhor aí. Ora ao Senhor por portas abertas. Ora ao Senhor por cura. Ora ao Senhor pela tua casa. Ora ao Senhor por salvação na tua casa. Seu esposo, seu filho. Pastor, não está na presença do Senhor. Eu creio que esse ano vai ser um ano de muitas almas voltando para Cristo, se convertendo. Eu creio que a tua família vai ser alcançada. Eu creio também que Deus vai reanimar e reativar em você a unção que você tinha e vai dobrar em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, e eu quero aqui te agradecer pela tua palavra, Pai. Eu quero ser como essa moça, que com 18 palavras mudou a história de duas nações, mudou a história de uma pessoa, de um homem. E nós, Senhor, queremos ser aqueles que transformam, que têm palavras na boca de bênção. Eu quero aqui, Senhor, abençoar a IEQ Maragogipe, quero aqui abençoar Souza Campos, Itaquaquecetuba. Deus abençoe cada um de nós, e que nós possamos viver grandes milagres esse ano, em nome de Jesus.